Nesta segunda parte do vídeo, iremos dar sequência ao módulo de faturamento do sistema. Conforme parei no vídeo anterior, precificamos a OS e estamos ainda na tela de precificação do PDT. Então, precificada a OS, o cliente chegou até a loja para retirar o serviço pronto. Então, nesta retirada do serviço, iremos gerar a guia de remessa para esse cliente. Vamos então fechar a tela do ponto de transações. Confirma a saída da rotina sim. E voltamos à tela principal do sistema. Para gerar a guia, vamos acessar o menu Serviço, Faturamento, Alteração de status. A transação, conforme já visualizamos no vídeo anterior, é a transação de entrega de envelope, transação 101. Nela, vemos que o status inicial que a OS deve estar para que ela seja gerada uma guia de remessa, tem que estar no status precificada, ou F3. Após ela ter sido gerada a guia de remessa, ela irá para o status F4, que é o status de faturamento disponível ou guia de remessa gerada. Abaixo temos um filtro, onde podemos denominar a forma que irá ser gerada a guia de remessa. Podemos filtrar por cliente, por rota, por OS e por data. No meu exemplo, vou filtrar por cliente. Vou informar então o cliente 2, que é o que eu usei para aquela OS que eu abri no vídeo anterior. E irei confirmar. Neste momento, o sistema pergunta, confirma a alteração de status de OS? Sim. Neste momento, caso tivéssemos parametrizado uma impressora e um modelo de relatório de guia de remessa a ser impresso, aqui, após essa mensagem de processo terminado, a guia de remessa seria impresso automaticamente na impressora que estivesse configurada. Essa guia poderia ser impressa em duas vias, onde uma via seria dada ao cliente e outra via ficaria com o lojista para o devido gerenciamento. Temos então o processo terminado, ou seja, a guia de remessa foi gerada. Vamos supor que estamos no final do mês, no final de um determinado período, onde o cliente fez diversas guias de remessa. No meu exemplo, esse cliente fez apenas uma durante todo o período do mês. Então, ao final do período, iremos gerar o faturamento. O faturamento, então, consiste na unificação de todas as guias de remessa para que gere um título no total das guias, para que o cliente faça o pagamento numa determinada data prevista. Esse período a qual me referi há pouco pode ser opcional do lojista. Esse período pode ser a cada 15 dias que ele gere os faturamentos dos clientes, a cada virada de mês, a cada começo de mês, enfim, fica a escolha do lojista, quando o faturamento dele deve ser gerado. Para a geração do faturamento, vou sair da tela de alteração de status de guia de remessa e vou acessar o menu Serviço, Faturamento, Faturamento. Nesta tela temos algumas informações que requerem o seu preenchimento. Temos a primeira linha, que é a data base para o faturamento. Essa linha, já, como podemos notar, é uma linha previamente preenchida pelo sistema, com a data do dia vigente. Mas essa linha pode ser alterada. Esta linha é a data base para que o faturamento para que o sistema considere o vencimento do faturamento. Por exemplo, esse cliente que eu associei, conforme demonstrei no vídeo anterior, está associado à condição de pagamento à vista. Então, se, por exemplo, eu alterasse aqui a data base para o dia 20, tendo a condição de pagamento à vista, ou seja, o prazo é 0, o vencimento do faturamento desse cliente seria para o dia 20 também. Se o período se a condição de pagamento do cliente fosse de um prazo de 10 dias, por exemplo, o cliente, após a data do dia 20, teria mais 10 dias como vencimento do título para efetuar o pagamento desse título de faturamento em aberto. Ou seja, seria no dia 30, por exemplo.
Por padrão, eu vou deixar a data prevista do sistema, a data do dia vigente. Irei informar o cliente. Notem que a importância que o cliente aqui é necessário que o cliente tenha cadastrado uma condição de pagamento em seu cadastro. Nesse momento, se o cliente não tivesse uma condição de pagamento associada, o sistema não permitiria a geração da sua guia de remessa. Tenho aqui então informado qual cliente 2. Irei aqui efetuar a geração do faturamento do mesmo. Confirma o faturamento de OS? Sim. O sistema então está executando o faturamento das guias de remessa desse cliente e gerando o título que esse cliente deve efetuar o pagamento na data prevista. Eu já tenho aqui uma impressora virtual configurada, onde podemos agora visualizar um modelo da guia do faturamento impresso, que pode ser impresso no sistema quando o faturamento for executado. Esse é um modelo impresso numa impressora virtual, que eu já tenho configurada, onde podemos visualizar aqui as informações que vai ser impresso no faturamento, o faturamento oficial, né, que seria impresso na impressora da sua loja. Tem aqui as informações do cliente, o número da loja, a guia de remessa que o cliente possui em aberto. No caso, esse cliente que eu usei de exemplo, tem apenas uma, mas no seu exemplo você pode colocar diversas guias de remessa no dia a dia, no comum da loja. Pode haver várias guias de remessa aqui, onde são relatadas informações de quanto há de mercadorias dentro da guia, quanto há de serviço, no caso aqui não da guia especificamente, mas da OS que está dentro da guia. O valor total e o número do faturamento gerado para esse cliente. Vou fechar essa tela e temos aqui então gerada a guia o faturamento para esse cliente em questão. Caso houve algum erro, seja necessário corrigir o faturamento, enfim, podemos cancelar este faturamento. Para isso, acessamos o menu Serviço, Faturamento, Cancelamento de Faturamento, onde iremos aqui, nesta tela, informar o número de faturamento desse cliente. Podemos buscar por cliente ou o número de faturamento dele, caso tivermos um número. Irei buscar pelo cliente 2. Iremos visualizar aqui, clicando no botão pesquisar, os faturamentos em aberto desse cliente 2, onde podemos selecionar o faturamento que desejamos cancelar e pressionar o botão da lixeira. Uma vez cancelado o faturamento, esta guia de remessa volta ao status da guia disponível, ou seja, não faturada, onde essa guia pode ser alterada, ou seja, pode ser adicionado mais guias de remessa para esse cliente, no caso, ou a guia também pode ser cancelada. No menu Serviço, Faturamento, Cancelamento de guia de remessa. A guia sendo cancelada, ela retorna ao status F3, que é o status de OS precificada. Esta é a tela de cancelamento de guia, onde para efetuar o cancelamento temos que informar a loja, o número da guia de remessa. Caso você não tenha essa numeração, você pode consultar entre os diversos relatórios que o sistema dispõe. Ao informar o número da guia, o sistema irá lançar as informações contidas na guia. Vou preencher aqui como exemplo. No caso, a guia que eu tinha gerado, guia de número 9, onde o sistema já me carrega as informações dessa guia. Aqui o sistema já informa que ela está no status FT, porque eu não cancelei o faturamento. Para cancelar a guia, obviamente é necessário, primeiramente, cancelar o faturamento dela gerada. Ela aqui, estando no status F4, podemos confirmar e a guia de remessa volta ao status de OS precificada, onde pode ser alterada ou excluída, se for o caso. Por fim, podemos visualizar alguns modelos de relatório que podemos consultar dessas guias de remessa. Menu Relatórios, Relatórios OS, onde temos aqui diversos modelos, faturamento de guias por vendedor, guias de remessa por cliente em um outro modelo, faturamento de guias, histórico de OS,
Enfim, há diversos relatórios disponíveis para consulta dessas guias de remessa e de faturamentos gerados. Por fim, o sistema, após a geração do faturamento, gerou um título para esse cliente e esse título deverá ser quitado na data prevista. Este foi, então, o módulo de faturamento do sistema.